Oi, gente. Olá. Bora entrando aí. Oi, oi. Deixa eu ver aqui. Convidar a Luciana. Convidei, Luciana. Tu tá recebendo? Então pede pra entrar na live. Tu não tá recebendo. Olá. Vixe, gente, problemas aqui. Tá, peraí. Não tô recebendo a solicitação. Tu tem. Talvez tu tenha algum. Por que eu não tô recebendo? Pronto! Olá! Cheguei! Tudo Olá, boa bem? noite. Boa noite a todos. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Luciana, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito boa noite para todo mundo que já está aqui. Temos 13 participantes já. Que bom, sejam muito bem-vindos. Tá bom. Então, gente, vamos começar. Primeiramente, Luciana, eu queria te pedir para você se apresentar, falar um pouco de você, falar como você Uhum. começou sua carreira, como é que foi essa jornada? Bem, eu comecei estudando psicologia na Universidade Federal Fluminense, num campus no interior do Rio, em Rio das Ostras, cidade próxima a Macaé. E lá comecei a procurar estágio, enfim, no meio da faculdade a gente já começa aquela busca pela inserção no mercado de trabalho, né? Natural isso. E eu já me identificava com a área de RH, que era a minha paixão dentro da Sim, faculdade. E aí surgiu um processo seletivo na famosa SBM na época. Fiquei encantada, a oportunidade era dentro do departamento de treinamento e eles precisavam de alguém que apoiasse a implantação de um sistema novo e dali fosse tocando o processo, dando suporte à coordenadora da época. A empresa estava em crescimento, ela já tinha 6 FPCOs na época e estavam chegando mais, estava chegando o FPCO Frade, enfim, estava em franca expansão. E aí eu comecei trabalhando lá, fiquei durante um ano trabalhando na SBM, sendo que eu ainda estava estudando, então eu buscava novas experiências e queria conhecer outras áreas dentro da psicologia. E na época surgiu uma oportunidade na Chain, que também estava em crescimento, já era um setor diferente dentro do petróleo, que era perfuração e não mais produção, e era dentro do setor de recrutamento e seleção, que eu não conhecia até então na prática, apenas na teoria. Fui para Chain, vivenciei grandes desafios lá. Comecei tripulando um navio sonda chamado Vitória 10.000. Depois o Cerrado, que é um navio sonda também. Ambos eram construídos na Coreia. Então a gente fez todo o trabalho de cronograma junto à Petrobras, que era cliente na época, de contratação, conforme os comissionamentos iam acontecendo, os testes, lá no Samsung, no estaleiro na Coreia, e trazendo para o Brasil depois.
Bem, devido a algumas motivações minhas, eu comecei a buscar no mercado uma outra oportunidade de trabalho que fosse interessante para mim naquele momento. Eu fui para Queiroz Galvão, óleo e gás, que também era perfuração, também era uma empresa brasileira que estava passando pelo mesmo momento de crescimento. Tínhamos sondas em construção em Abu Dhabi, que era a Gold Star na época, uma em Singapura, a Lone Star, e o navio Laguna Star. Nossa, é muito Star, é muita estrela nessa Constellation. Laguna Star, Amaralina Star, eu fiz parte dos dois projetos, Amaralina e Laguna. Tripulando ali desde o comandante, supervisor de manutenção, e aí descendo a escada para os técnicos, para os cargos que faziam parte das equipes. Tanto marinha, manutenção, enfim, todo o suporte necessário para as operações acontecerem. Depois, por motivação pessoal, eu estava noiva e queria vir morar para o Rio. Busquei uma oportunidade aqui no Rio e fui para a Ocean Rig, que era uma empresa de perfuração também. Foi uma oportunidade incrível, onde eu trabalhei por 3 anos e participei do projeto também da Milos, que era uma sonda que estava também em construção na Coreia, mesmo trajeto, assim, né? Mesmo projeto. Acompanhava, né, a tripulação da Mykonos e da Corcovado, que eram outras unidades que já operavam no Brasil em contrato com a Petrobras, e a Milos que vinha para o contrato com a Repsol. Então foi uma experiência extremamente interessante em termos de vivência profissional, de conhecer muita gente todo dia, muita entrevista, muito processo seletivo, muito aprendizado, muito networking, extremamente rico em termos de networking. Era muito bom mesmo. Visitei as sondas, embarquei tanto na Constellation quanto na Ocean Rig, fazia às vezes um programa de liderança, ia a bordo para acompanhar ou para conversar com a liderança a respeito da equipe, o que precisava melhorar no recrutamento para ser mais assertivo. Enfim, experiências maravilhosas em termos de recrutar profissionais e enriquecimento em termos de networking. Foi excelente. Recentemente, eu tive minha filha, não tão recentemente assim, tem 4 anos, eu tive uma filha, fiquei distante do mercado de trabalho de 2016 a 2018. Em 2018, eu retornei para Queiroz, que nesse momento se chama Constellation. E fiquei de 2018 a 2020. Em 2020, eu decidi fazer uma mudança na minha vida. Com filho, marido embarcado, que também é marítimo, como você. Ah, que legal! Eu comecei a ter outros anseios profissionais, a minha carreira começou a ter uma pegada diferente, motivações diferentes, então eu busquei um trabalho que fizesse mais sentido para mim nesse momento. E hoje eu trabalho como consultora, apoiando profissionais em busca de recolocação. Profissionais que estejam no mercado, trabalhando, mas que querem uma transição de carreira, ou querem um emprego melhor, ou aqueles que estão desempregados devido à crise, devido a toda essa dificuldade que vem assolando, né, o mercado de trabalho. Então, com todo o conhecimento que eu adquiri na minha trajetória, em termos de processo seletivo, networking, também falo muito de networking, porque é muito importante, a gente vai falar sobre isso. Com certeza. Eu aplico isso auxiliando esses profissionais, a conduzi-los a estarem mais próximo, o mais rápido possível da sua recolocação. E é um trabalho que tem trazido grandes resultados, tem trazido para mim uma grande satisfação. Eu sou muito feliz fazendo isso hoje, tanto quanto eu era em RH também, mas atende hoje aos meus anseios pessoais e profissionais, nesse meu momento, nessa minha fase de vida. Então, vocês estão vendo... Você agrega tudo, né? Você agrega a experiência do recrutamento e seleção, de estar do lado que recruta, né? Agora você consegue passar toda essa sua experiência para os seus clientes da sua consultoria, o que é maravilhoso, né? Isso, a gente começa trabalhando com o currículo e o LinkedIn, que são as ferramentas que chegam até a empresa, né? Que representam, é o seu cartão de visita. Então a gente trabalha isso muito bem estrategicamente. Em seguida, a gente faz simulado de entrevista para preparar esse candidato para estar pronto para enfrentar aí um processo seletivo. Dou todo o suporte em relação à construção de um networking que seja assertivo e eficiente para a recolocação acontecer. Toda assessoria também para o uso adequado dos sites de vagas, o próprio LinkedIn em si, para a construção de novas conexões dentro de uma área nova para você trabalhar.
como abordar um gestor de uma área, como abordar um recrutador. Então, toda essa assessoria faz parte do meu trabalho. E é uma construção muito, muito bacana, que gera, de fato, resultados em termos de recolocação. Quem está aqui e acompanha o meu trabalho pelo Instagram, ou já foi meu cliente, ou é meu amigo, meu colega e troca sempre mensagens no Zap, enfim, sabe que, de fato, eu faço um trabalho com muita seriedade, com muito profissionalismo, porque eu entendo que a pessoa que está desempregada e ainda vai fazer um investimento no trabalho de recolocação, de fato tem que ser feito com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo. Então eu não assessoro e não mentoro várias pessoas no mesmo mês. Eu tenho uma quantidade limitada para atender com qualidade, dar a atenção devida e fazer com que essa pessoa, de fato, saia satisfeita ao final da consultoria, entendeu? Ai, Esse isso é é o meu momento. maravilhoso. Maravilhoso. Eu vejo essas postagens, eu vejo as suas postagens, suas dicas de LinkedIn, vejo quando os clientes conseguem o tão sonhado embarque ou recolocação, e é bem legal, é muito legal, gente. Sim. É, São muitos sobre, vamos feedbacks que eu lá, recebo, eu fico muito feliz. dicas, vamos lá. Dicas de currículo. Quais são os maiores erros ou equívocos dos candidatos no currículo nessa sua larga experiência de recrutamento e seleção? Bem, eu acho que os principais erros são informações desnecessárias ou o oposto, a falta da informação que é importante, Concordo tá? plenamente com você. Pois Às é, tem vezes, gente às que vezes acaba eu sou um pouquinho. exagerando. Às vezes eu faço tipo um bico de recrutadora. Algumas amigas falam assim, Maria, eu não tô conseguindo achar esse marinheiro de máquinas formado na NASA. Porque hoje meio que assim, né? Tô brincando, só pra divertir. Aí eu falo assim, gente, por favor, me manda o currículo e eu vou dar uma olhada. E eu concordo plenamente com você. Eu já recebi um Uhum. currículo, Luciana, que tinha os portos que a pessoa frequentava, tipo assim, parava durante o embarque. Ele colocou o nome. Nossa, que isso! Ele colocou todos os portos. Pois Pode é, continuar, pode continuar. pois é. Então, informação é primordial que ela seja assertiva conforme a empresa onde você está se candidatando e a vaga. Não adianta eu enviar uma vaga, ou aliás, um currículo. Eu sou, por exemplo, oficial de náutica, vamos supor. Maria Sarto está enviando o seu currículo como oficial de náutica para uma empresa que presta serviço de pintura apenas. Não faz sentido algum. Primeiro é ter assertividade, ter foco para onde você está enviando, senão você despende muitos esforços e não tem resultado, e gera frustração, logicamente. Em segundo lugar, essa questão da informação, que é primordial. Para ser assertivo em termos de informação, você precisa ter ali seus contatos para ser encontrado, o seu objetivo, porque muitas vezes a pessoa é formada numa área, mas ela trabalha com um cargo específico. Eu sou psicóloga, mas eu não trabalho como analista de RH. Eu quero trabalhar como, sei lá, analista de departamento pessoal, folha de pagamento. Então a gente precisa ser claro em relação ao que a gente quer dentro daquela empresa quando a gente envia o currículo. Então, objetivo, o próprio nome já diz. Seja objetivo, seja claro. Soldador, pintor, marinheiro de convés. Não é colocar no objetivo desenvolver um trabalho para o crescimento da empresa, crescer junto com a empresa. Não é isso, tá? Isso aí você fala na entrevista, você faz o seu marketing pessoal durante a sua entrevista. Mas no currículo, é primordial que você seja o mais claro possível. Depois do objetivo, vem a sua formação acadêmica. Se você quiser botar um resumo profissional, também pode, tá? Um resumo depois do objetivo pode fazer sentido para quem tem muita experiência. É legal colocar um resumo de forma que fale ali profissional, oficial de náutica com 12 anos de experiência na indústria de óleo e gás, tendo vivência em embarcações como FPSO e sondas semissubmersíveis, por exemplo. Inglês fluente, cursos tal, cursos que de fato sejam estratégicos. Não vai colocar todos ali porque você tem campo de treinamento lá embaixo. Cursos Tá? Então, diferenciais, ali né? é para você falar o que é o seu diferencial. Com certeza. O tempo de experiência, o que você é expert em fazer e os seus destaques, o inglês e os cursos específicos. Depois você vem com a formação acadêmica, o idioma, tá? Informa qual é o idioma e qual o nível que você tem, tá? Depois vem a experiência, que é o campo principal.
né? Sem sombra de dúvidas, ali você consegue mostrar o que você já fez na sua vida profissional em termos práticos. Coloca o nome da empresa, entrada e saída, cargo ocupado e as atividades principais que você fazia de forma objetiva, de forma sucinta, tá? Não adianta eu, como recrutadora, colocar ali ligar para o candidato, agendar entrevista, realizar entrevista, anotar informações no currículo. Não, eu tenho uma palavra, uma expressão para resumir tudo isso. Processo de recrutamento e seleção. Sim. Então, você, como profissional, transforme a descrição das suas atividades numa informação assertiva. Fale aquilo que era muito importante na sua atuação, na sua vivência ali. E tentem direcionar para o que a vaga está pedindo. Por exemplo, se eu, como profissional sou oficial de náutica, vou usar o seu exemplo. Já trabalhei como DPO e já trabalhei como BCO. Trabalhei como esses dois profissionais. Nessa vaga que me interessa pra caramba, para BCO. Então eu vou destacar mais essa experiência, eu vou ressaltar essa vivência profissional e vou economizar nas demais, para que de fato seja chamativo, seja interessante para o recrutador e ele vai ver de cara que você já tem aquela vivência. Depois da experiência, eu falo muito rápido, tá? Mas é pra gente conseguir comportar tudo dentro da live. Sem problema, eu tô acompanhando tudo. Tá. Depois da experiência, dentro da experiência, né, quem embarca, que aqui a maioria que está nos ouvindo, vocês podem mencionar a unidade onde embarcou, nome da embarcação e o tipo de embarcação que é, tá? Para que o recrutador entenda, poxa, essa pessoa já embarcou em FPSO, esse aqui já foi de navio tanque. Então, seja claro com o tipo de embarcação onde você já esteve, a tecnologia, se é um operador de DP, o equipamento é da Kongsberg, você fez o curso da Kongsberg, coloca lá nos seus certificados, lá embaixo, os treinamentos que você já fez, o ano em que foi realizado. Se esse treinamento tem validade, coloca o ano da validade ou a data, mês e ano. Acho que pode ser mais objetivo dessa forma, mês e ano de validade, para que a pessoa, quando bata o olho no seu currículo, não tenha dúvidas. E ali o seu currículo pode ser separado na triagem para ser contactado para uma entrevista, porque de fato tem informações que são relevantes para quem está ali sob pressão para preencher esses cargos que são tão importantes e são cargos-chave dentro de uma empresa. São cargos que de fato estão ligados diretamente à operação, ao lucro da empresa, aos resultados. Então, Maria, os principais erros acho que são esses: falta de informação ou informação demais que ocupa um espaço que é tão precioso do tempo ali do recrutador que está avaliando um currículo para um processo seletivo. É importante ter em mente que o currículo bem feito, né, um currículo clean, um currículo objetivo, é a base para o seu LinkedIn. Né? Que aí a gente já entra num assunto que a gente tem como objetivo falar aqui hoje também. Primeiro, a gente sempre faz o currículo como base para depois refletir lá no seu perfil do LinkedIn. O LinkedIn hoje, sem sombra de dúvidas, é um grande evento profissional que acontece 24 horas por dia. Ali a gente tem a possibilidade de acessar um gerente de operações, um recrutador, uma pessoa que já trabalha naquela posição que você almeja profissionalmente. Sim, então, isso é verdade. É importantíssimo ter em mente que estar presente no LinkedIn é primordial para quem hoje busca uma recolocação. Tá? LinkedIn, como eu falei, primeiramente por ter acesso a essas pessoas. E segundo lugar, porque é uma vitrine. Ali você pode falar dos seus cursos, da sua formação, a sua experiência e começar a criar a sua marca pessoal e profissional através das publicações. A Maria faz muito bem isso. Obrigada. Faz o seu marketing pessoal e profissional ali dentro do LinkedIn. Eu faço isso compartilhando conhecimento também, assim como ela. Então é importante que a gente esteja presente utilizando essa ferramenta da melhor forma possível, porque ela está ali, é gratuita, para quem não quiser pagar, tem a modalidade gratuita. Opções, é 24 horas. Foi feita para interagir, foi feita para se conectar, foi feita para trocar conhecimento, foi feita para criar novas conexões. Vou dar um exemplo. Certa vez eu estava participando da implementação de um programa dentro de uma empresa onde eu trabalhava. E eu sabia que numa empresa concorrente já existia esse programa. O que eu fiz?
Cara, eu vou procurar no LinkedIn quem é do RH de lá, quem é da área de sustentabilidade, quem é da área de ação social, quem é da área de... Enfim, fui procurar no LinkedIn. Achei a pessoa que, na verdade, não foi tão assertiva, não era ele o responsável, mas ele me direcionou para a pessoa que era responsável para trocar uma ideia. Essa pessoa, uma vez, me indicou para uma vaga. Que Porque legal! através daquele contato... Eu não fui para a vaga na época, mas olha que coisa incrível. Através de uma troca de informação, essa pessoa posteriormente lembrou de mim. Ela já não estava nessa empresa onde eu havia trocado figurinha com ela, ela já estava em outra, e ela lembrou de mim. Porque eu tinha uma experiência específica que ela estava precisando de alguém naquela outra empresa nova. Então, Que gente, legal! é o que eu falo sempre para os meus clientes. Aproveitem ao máximo cada contato, sendo profissionais acima de tudo. Não use linguajar informal, não use uma abordagem muito intimista, porque não vai funcionar. Oi, linda, já recebi um monte de contato assim, me chamam de outro nome, Não, isso é muito chato, né? Isso porque é muito copiam e chato. colam. Pois é. Então, é primordial que a abordagem seja profissional, em segundo lugar, personalizado, porque cada empresa tem uma atuação, cada recrutador tem um nome. Muitas vezes eu recebi textos direcionados para recrutadores de outras empresas. Olá, Que fulana da empresa até tu tal. conhecias. Ah, isso Uhum. aqui foi pra ela, é minha amiga. Ai, ai, ai. Então é importante você personalizar e ter uma abordagem muito formal ali. É um ambiente como se fosse dentro da empresa. Então é importante que tenhamos essa mentalidade profissional. Uma coisa que funciona muito é quando o profissional está interessado numa empresa ou em algumas empresas, ele já se conecte com essas pessoas de RH e da área que ele quer trabalhar dessas empresas antes que a oportunidade surja. Que legal, isso é uma boa dica. Proativamente. Isso é uma ótima Proativamente. Eu dica. quero trabalhar na Trident Energy, que é uma operadora que agora a gente tem no mercado. Eu vou começar a me conectar com as pessoas de lá agora. Eu quero me tornar visível para eles agora. E quero ser interessante. Eu vou trocar ideia, vou enviar convite para um evento que eu sei que a pessoa da RH de lá pode se interessar. Eu vou trocar figurinha. Ah, vi que vocês estão com uma oportunidade de engenheiro de projetos. Conheço uma pessoa que já trabalhou e ele está disponível no momento. Segue o link dessa pessoa. Enfim, Muito legal. é se mostrar sendo presente do seu jeito. Cada um vai encontrar a sua forma particular de ser interessante para o outro. E não ser aquela pessoa interesseira que de cara já manda o currículo, tá? Isso, para profissionais de RH, a gente já está acostumado. A gente recebe abordagem o tempo todo recebendo o currículo. E para a gente é bom. A gente quer mais é ter currículos mesmo. Mas quando você aborda o gestor de uma área, ou, por exemplo, você como oficial de náutica vai abordar oficiais de náutica de uma outra empresa para fazer networking, trocar ideia, trocar informação. Se você chegar de cara já mandando o seu currículo, ninguém vai te indicar porque ninguém te conhece. Ninguém te Sim, isso é conhece. um Do nada erro você muito aparece comum. pedindo. Esse é um erro muito comum mesmo. Uhum, pois é, então a gente tem que evitar esse tipo de postura. Então, antes, de forma proativa, conecte com essas pessoas, interaja nos posts, é uma coisa mega importante, a interação nos posts, porque ali aparece o seu nome, aparece o seu título também. E dependendo da qualidade do seu comentário, você gera um insight, você mostra que tem um determinado conhecimento que aquela pessoa vai se interessar, vai curtir o seu comentário, vai gerar ali uma conversa agradável. Chama essa pessoa no privado. Pô, adorei o seu post. Complementando esse conhecimento, quero compartilhar com você um link que eu vi, uma notícia recente. Não sei se você está sabendo. Cria um gancho, sabe, para manter aquele diálogo. Mas não seja insistente. Se a pessoa não der retorno, não estiver muito aberta também, paciência. Às Tem vezes gente. não é às vezes é a hora que não é muito adequada. Então, tipo assim, né? Dê Isso. um tempo, semana que vem você tenta de novo, de repente tá numa hora mais legal, a pessoa tá um pouquinho mais Isso. livre, consegue te Aham. responder com mais qualidade. Eu concordo plenamente com você. Isso mesmo. E tem gente que nunca entra no LinkedIn, só tem um perfil lá para existir e paciência.
Mas, em contrapartida, a gente vai encontrar muitas pessoas dispostas a ajudarem, a trocar informação. E no momento oportuno, que aí é onde a gente quer chegar em termos de recolocação, no momento oportuno em que surgiu uma oportunidade, naquela empresa que você tanto almeja, você já vai ter aquele vínculo com aquela pessoa. Então, é uma frase que eu sempre falo, não seja o interesseiro logo de cara. Seja uma pessoa interessante para depois você chegar e falar, poxa, lembra que a gente vem se falando, tal, surgiu uma oportunidade, quero disponibilizar aqui o meu currículo, então quero reforçar o meu interesse, já que eu já apliquei através do site oficial, né, o canal oficial para receber currículo, mas quero reforçar o meu interesse. Então, gente, a nossa postura e a forma como a gente aborda outras pessoas, de RH ou não, faz parte da construção de um marketing pessoal, que é uma coisa que eu também trabalho muito com os meus clientes. Crie uma marca, crie uma forma de abordagem única e exclusiva sua. Não mande a mesma mensagem para todas as empresas, porque você peca utilizando o mesmo nome da recrutadora. Enfim, seja caprichoso, porque você está falando da sua carreira. Você não está falando de qualquer coisa que um dia, se não der certo, tá ok. É uma coisa para sempre, para reverberar aí longos anos, tá bom? Com certeza, com certeza. Eu acho muito interessante a questão, por exemplo, muitas pessoas também mandam para mim os seus currículos, né? Eu não sou recrutadora, mas tem gente que acha que eu sou. Talvez porque eu ajude algumas amigas minhas de vez em quando, eles acham que eu sou recrutadora, mas não sou, gente, sou oficial de náutica. Mas, assim, muita gente manda para mim no LinkedIn, principalmente, direto o currículo. E, gente, isso é como se você fosse interesseiro. Você vai direto demais, sabe? Então, assim, e tipo, manda o currículo e coloca assim, ai, tipo assim, tá muito difícil. Ok, a gente entende, realmente está muito difícil. Me indica aí pra tua empresa. Gente, isso não vai, sabe? Você não cria uma conversa, não cria uma E conexão com como aquela você vai pessoa. indicar, né? Por exemplo, eu sempre falo nas lives, crie um assunto em comum. É a coisa mais fácil para chamar a atenção do outro. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vem para mim e fala assim, Maria, eu sou fulano de tal, e eu tenho inglês fluente. Isso já chama a minha atenção. Porque, principalmente quando a pessoa é guarnição, é muito raro ter inglês fluente. Então, isso Muito. já me salta os olhos. E aí eu já começo a pensar quais são as minhas amigas que aquela. Aí eu peço currículo. Deixa eu olhar teu currículo, vejo os cursos, vejo as experiências. Aí eu sei que algumas amigas minhas estão com essas vagas. Aí eu mando. Então, assim, outra coisa. Maria, poxa, eu vi que você trabalha em Gazeiro. Eu também já trabalhei em Gazeiro. Então, tipo assim, gente, o segredo para você se conectar com uma pessoa não é difícil. Busque assuntos em comuns com ela. Tá ali no Exato. LinkedIn, tá toda a tua vida profissional. Tem Pois aonde você é, trabalhou, os tipos de foi o que eu perfis que eu falei. trabalhei, Tenta tipos de estabelecer um link. empresa. Um Com link certeza. interessante entre os dois. Quando você vai muito assim, direto ao pote, né? Muita sede ao pote, isso acontece muito comigo e deve acontecer 20 bilhões de vezes mais do que com você, né? Do que comigo. Ai, olha aqui, tá difícil a minha situação, tô desempregada há 5 anos, não consigo. Toma aqui meu currículo e indica aí. Gente, Uhum. desespero não é sedutor. E eu tô Não. falando de sedutor numa questão de chamar atenção, né? Não, Uhum, não, não sim. estou falando de seduzir. Mas o desespero, ele é um repulsivo. Você fica assim, nossa, parece que essa pessoa vai pular em cima de mim. Então, Sim, isso acontece demais. Na indústria offshore em si, aconteceu durante toda a minha trajetória, o tempo todo. A gente recebe o currículo em anexo, mas no corpo do e-mail tem um texto contando toda a vida da pessoa. Por que que ele não usou esse espaço para falar, sou qualificado, não tenho experiência, mas tenho uma certa qualificação, enfim, ou tenho uma experiência de tantos anos, 2, 3, 4 anos, com a qualificação tal, me coloco à disposição, porque a minha disponibilidade é imediata, tenho muito interesse nessa companhia, estudei sobre a empresa, posso garantir que vou gerar resultados como eu gerei nas empresas anteriores. Falar sobre resultados também é uma questão muito importante. Implementei tal sistema, o pessoal da área marítima, né? Participei de um comissionamento de uma unidade ou da docagem tal, durante tanto tempo, fui parte da equipe de testes, enfim. Destaca o que você de fato tem de relevante, de destaque. E não
não que a gente não seja humano, a gente lê aquilo, mas aquilo não é interessante, porque o nosso trabalho como recrutador é ser assertivo, procurar profissionais que de fato atendam ao que o nosso cliente está buscando. O cliente interno, o gerente da sonda, enfim, ou o cliente externo, Petrobras, Shell, Total, aquele cliente que está lá e os requisitos das posições, elas são determinadas em contrato. Até Sim. mesmo, muitas vezes, os anos de experiência. Eu tinha acesso a isso. Nossa, que legal, não sabia disso. Então, em algumas posições, sim. Técnicos de elétrica, técnicos de eletrônica, mecânica. Então, por isso, em muitos casos, existem as exigências de experiência já no anúncio. E a gente não consegue, em alguns momentos, dar a chance para os profissionais que estão iniciando a trajetória. Então, por isso, batalhem quem está iniciando, batalhe por uma experiência, seja em terra, numa indústria, porque isso já conta como um tempo de experiência. Não ache que acabou o curso técnico ou a faculdade e já vai entrar num cargo bam, 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 porque a vida não é assim para ninguém. Isso não vai acontecer, né? É importante que a gente faça uma caminhada degrau por degrau até alcançar o local onde a gente quer chegar, mas isso vem com o tempo, vem com esforço, com muito trabalho, com muito investimento. Muito investimento. Por onde eu passei, eu ouvi durante muitas entrevistas candidatos que falavam assim: eu quero sair, eu estou trabalhando, estou empregado, mas eu quero sair porque a empresa não investe no colaborador. Aí eu perguntava: mas como é que é isso? O que você espera que a empresa invista em você? Eu espero que a empresa me mande para não sei aonde, para fazer curso tal, curso não sei o quê. Eu falei, olha, mas você já viu o valor desse curso? Você tem noção do quão caro é? Né? Enfim, você já pesquisou? Você sabe o que esse curso vai te trazer, vai te agregar? Enfim, a pessoa não sabia, a pessoa só queria ir. Então é importante que nós cuidemos da nossa carreira, que nós façamos a nossa parte, e a contrapartida virá, sem dúvida alguma. A contrapartida, sem dúvida, vem através do esforço, através realmente da nossa dedicação e dos resultados que a gente gera dentro daquele espaço de trabalho que a gente está se dedicando a gerar resultados. Não, eu concordo plenamente com você. É tipo a questão do plantar e colher, né? A gente começa plantando e vai colher lá no futuro. E assim, é importante o quanto antes você começar, né? O marketing pessoal, para mim, que é nossa, mudou a minha carreira, né? Hoje eu tenho muito com networking, hoje eu conheço muita gente. Hoje, assim, não tô falando disso de uma forma arrogante, Deus me livre, mas eu queria dar um exemplo aqui, porque em 2017, quando eu era recém-formada, eu me formei em 2016, 2017, ninguém me oferecia emprego. Ninguém me oferecia emprego. Entendeu? Eu era uma recém-formada desconhecida no Rio de Janeiro, batendo de porta em porta e ligando para as empresas. Mas, assim, eu comecei a entender que eu era uma marca, assim como você falou. Eu sou uma marca. E eu tenho que ser uma marca atrativa. Eu tenho que ser uma marca que as pessoas pensem assim, nossa, deve ser interessante ter Maria trabalhando aqui comigo. E aí eu comecei a trabalhar e eu queria muito trabalhar isso, mas o meu primeiro emprego foi um emprego onde eu ficava muito tempo embarcada, mas eu sempre tive a vontade. Sempre a ideia ficou, né? Eu fiquei um ano desempregada, do recém-formado até o meu primeiro emprego. Depois eu pedi demissão e fiquei 5 meses desempregada. Então, eu falei assim, eu tenho que trabalhar no marketing pessoal para que até aquelas oportunidades que eu não sei que estão acontecendo cheguem até mim. Exato! Né? Através do networking, né? Que a gente vai fazendo, vai construindo. Essas conexões nos dão acesso a informações que às vezes não são publicadas, não estão disponíveis. Gente, é possível para qualquer um. Olha, eu sou Maria Sarto hoje, muita gente me conhece, mas em 2017 ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu era uma recém-formada como todo mundo, sabe? E buscando. Hoje, quando por exemplo, agora nesse desembarque, me ofereceram 4 vagas de trabalho. Eu não fui atrás, me ofereceram. Então, assim, claro, hoje eu já tenho mais experiência e tudo mais, e fica mais fácil. Mas tudo isso começa num trabalho. Sim, é um trabalho de construção, pouco a pouco. Começa a crescer e escalonar que você já
meu Deus, eu cheguei nesse nível aqui. E é possível para todo mundo. Não é uma questão de trabalho, de focar. Agora eu vou ser uma marca. Agora eu vou pegar esse assunto que eu gosto muito de falar e vou ser uma referência nesse assunto. Sim, quando eu falo com os meus clientes, sobre a importância de ganhar um pouco mais de visibilidade no LinkedIn para recolocação, que é o objetivo principal, eu falo muito sobre a importância de estabelecer, primeiramente, objetivos de posts no LinkedIn, porque através do post você está transmitindo uma mensagem técnica, mas acessível a quem não é técnico, quem não é da sua área vai entender. E quem é recrutador ou quem é gestor de uma área vai ver que você entende do assunto. Vai ver que você vivenciou tal situação, que te expôs a esse conhecimento. E isso é uma mensagem muito importante. Quem visita o seu perfil pode ver lá dentro das publicações o que você já compartilhou. Só que tem que saber estruturar bem isso, tem que escrever direitinho, não pode ser qualquer coisa, não pode virar um Facebook, um Instagram. É pegada profissional. À medida em que você posta, o seu post é visualizado pelas suas conexões e não só visualizado como curtido e comentado, isso é visto pelas conexões das suas conexões. Sim. É uma escadinha, é uma coisa que vai se multiplicando e vai gerando um impacto que a gente às vezes nem controla. A gente não controla, na verdade. E o resultado vem, tá? À medida em que tem constância nisso, o resultado vem. Você não precisa dizer ali, sou muito organizado, sou proativo. Não é isso. Você vai falar sobre a embarcação tal, que tem um equipamento tal. Você sabia? Você vai compartilhar curiosidades para quem não é da área. Você vai falar sobre uma notícia recente que surgiu, sobre uma tecnologia nova. Enfim, você vai estar mostrando que você é da área tal, vamos supor, engenharia mecânica, que você tem uma vivência específica. Pode ter sido estágio, sabe? Você não vai estar falando do estágio, você vai estar falando da vivência que você teve. E sim, você vai sendo visto, você vai sendo percebido, você vai construindo pouquinho a pouquinho ali a sua marca profissional. E isso também é no dia a dia do trabalho. Por onde você passa, se você tem uma postura profissional, se você é trabalhador, se você entrega bons resultados, se você sai deixando portas abertas, tudo isso constrói o seu currículo. O que está ali no papel, na verdade, tem muita coisa por trás. E é o que a gente traz numa entrevista, por exemplo. Eu trabalhei com fulano de tal, nós fizemos tal projeto, nós participamos de tal situação, isso me expôs a um desafio tal, e eu fui crucial para resolver aquele problema, porque tive uma ideia, ou porque consegui trocar uma ideia com uma empresa concorrente. Então, entrando um pouquinho já na parte da entrevista, né? Falamos de currículo, falamos de LinkedIn, agora falando um pouco da entrevista. Quando a gente chama um candidato para um processo seletivo, de fato ele chamou atenção por algumas características que, na verdade, são os critérios da vaga. Já mencionei aqui que os critérios da vaga, em muitos casos, vêm do próprio cliente, tá? Até para algumas vagas administrativas, como o gerente, o engenheiro de operações, enfim. Os critérios da vaga não são definidos pelo RH exclusivamente, é construído em parceria. E muitas vezes a gente tenta negociar para que a gente tenha uma abrangência maior, para que a gente consiga captar mais profissionais. A gente questiona em algumas situações, por que isso aqui? Tem certeza que precisa ter doutorado? Precisa ter estagiado na NASA? Será que precisa ter mandarim mesmo? Não, tem todo o corpo a corpo que vocês fazem porque vocês conhecem o mercado, né? Exato. E vocês tentam negociar. Eu converso já tenho outras lives com outras recrutadoras, e isso é muito óbvio para mim. Existe, as mulheres maravilhosas que trabalham no RH, assim como os homens, eles tentam negociar com o armador, com o cliente, mas às vezes eles fazem um jogo muito duro. Sim, e aí realmente acaba transmitindo a mensagem para o mercado de que está pedindo demais, está pedindo, exigindo demais, e muitas vezes a gente, de fato, não consegue negociar tanto assim os critérios. Então a gente começa divulgando a oportunidade, que a empresa escolhe, seja linkedin.com, seja o site oficial da empresa. Então é primordial que cada candidato monitore esses canais das empresas que são do seu interesse. Vocês estão ouvindo bem? Direitinho? É porque tá dando eco aqui para mim.
Ah, tá. Se você foi convocado para uma entrevista, com certeza você tem ali, no mínimo, 70% dos critérios que foram exigidos na divulgação da vaga. Então, legal. Lógico que a gente não consegue 100% dos critérios em todos os candidatos, senão seria uma maravilha. Olha, estão falando do som aqui. Ah, tá. Beleza. Confirmaram que estão ouvindo. Então, você precisa já ir seguro com a mentalidade de que você tem muito do que a vaga está pedindo. Senão, o recrutador ele não ia agendar com você. Então, isso já tem que te trazer um pouco de segurança. Muita gente vai, desde o momento da ligação, já vai ficando ansioso, nervoso, desestrutura totalmente, desestabiliza. E não é para ser assim. É para você ficar, poxa, que bacana, que ótimo. Agora eu vou me preparar, eu vou treinar. E o que eu digo, né, da importância de treinar para uma entrevista? Existem perguntas que acontecem em qualquer entrevista. Fale sobre você. Fala sobre a sua trajetória profissional. Onde você trabalhou, o que você fez, por que você saiu, quais os resultados que você gerou. Quais foram os principais desafios da sua carreira? E aí, em cada pergunta, você precisa vender o seu peixe. É um trabalho de venda. É como se as suas competências e experiências fossem o produto que o recrutador está precisando. Eu faço esse paralelo até quando, como recrutadora, eu estou lá na mesa e o candidato fica ligando. Eu estou com 3 vagas abertas no momento. RH, financeiro e pintor. Mas tem mecânico ligando todo dia. Ó, não esquece de mim não, hein? Ó, tô aqui, dona Luciana. Por favor, lembra de mim. Meu currículo tá aí, já mandei hoje, todo dia. Esse é o vendedor desagradável, aquele que fica em cima de você o tempo todo na loja. O vendedor insistente, né? O vendedor que te oferece uma calça e você tá procurando um vestido, por exemplo. Sim. Enfim, é uma abordagem que não funciona. Na verdade, vai criar uma repulsa porque a pessoa já falou, olha, seu currículo já está cadastrado. Então, tá voltando. Na entrevista, você vai estar ali fazendo um trabalho de venda, de oferta das suas competências e da sua experiência profissional. E ali é o momento de você se valorizar. Só que de forma muito natural. Não é tão simples, isso só vem com o treinamento. E quem acompanha lá o meu Instagram sabe que eu tento trazer isso à tona sempre. A valorização da sua experiência, a valorização da sua formação, mesmo aquela pessoa que está no estágio ainda. Você tem muito a oferecer. Você foi chamado, de fato você está dentro do perfil. Então, aproveite essa oportunidade, não deixe passar e perder a oportunidade porque você está desestabilizado, nervoso, porque não sabe qual é a melhor resposta, porque não se conhece bem. Uma coisa que atrapalha muito é a falta do autoconhecimento. É importante que a gente se conheça, saiba nossos valores, nosso objetivo profissional, onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar lá. Enfim, quais os desafios que eu já encarei e o que eu fiz para ser primordial para aquele resultado ter sido gerado no dia a dia ali do meu trabalho. Enfim, treina isso no espelho, treina isso com o celular te gravando e você vai deletando depois, porque você vai melhorar. À medida que a gente treina, o nosso discurso refina, vai aprimorando e a gente se escuta. Agora, na terapia, quando a gente vai se escutar, vai falando, e já a gente mesmo encontra a solução para os nossos próprios problemas. Com certeza, com certeza. Então, para a entrevista é a mesma coisa. Eu acho maravilhoso essa pegada da psicologia no recrutamento, né? E seleção. Já tive a experiência de trabalhar com alguns profissionais que não têm essa formação e é completamente diferente, na minha opinião pessoal, né? Da escuta, né? Da escuta, do caminho, das dicas. Às vezes o profissional que vai te entrevistar, ele é tão sensível que ele sabe que tu tá nervoso e ele tenta te acalmar indiretamente, conversando sobre um outro assunto, para depois começar a entrevista, para que tu se relaxe, quebre o gelo. Isso, quebra gelo. Eu acho esse toque do RH, do psicólogo, fundamental. Eu sou super fã dos psicólogos, então eu adoro psicologia, eu tenho amigas psicólogas, eu leio sobre psicologia, então assim, eu sou muito admiradora da profissão. Acho super legal.
E até quando eu estava fazendo fiz uma seleção para praticagem, eu lembro que eu li, pesquisei no site, tem muito material, né? Muito material hoje na rede sobre entrevista, como se preparar para entrevista. Claro que tem coisa boa, tem coisa ruim. Você tem que saber filtrar, né? Tem que saber filtrar. Mas eu lembro que uma das dicas que eu li foi essa: tente quebrar o gelo com o recrutador, né? E eu lembro que veio pessoas do Rio de Janeiro para Belém para entrevistar a gente no Ciaba. E aí, quando eu sentei para conversar com a minha entrevistadora, eu cheguei assim, ela falou: e aí, Maria, tudo bem? Eu, tudo bem, e você? Ela, tudo. Eu falei: e aí, tá gostando de Belém? Já foi na Estação das Docas? O que você achou? Ela falou: fui, nossa, que lugar bonito. Ali já quebrou o gelo e já mudou a energia da entrevista. É Virou importante. mais um bate-papo do que aquela coisa engessada. Fale sobre sua experiência. Ah, eu sou isso, sabe? Então, assim, isso que eu acho que é legal de dar de dica. A quebra do gelo pode vir do próprio candidato. Pode, com certeza, sem dúvida alguma. Lá na recepção você percebeu alguma coisa interessante, você viu que um funcionário passou, enfim, é realmente criar essa conexão inicial que quebra o gelo de fato, é uma expressão que expressa muito bem o que acontece ali nesse momento. Eu costumava oferecer um cafezinho, uma água, e parava para tomar um café. E aí, você gosta de café? Muito legal. Enfim, muito legal. Foi tranquilo chegar, porque a última empresa onde eu trabalhei, a penúltima, a Ocean Rig, era um lugar muito específico na Barra da Tijuca e as pessoas chegavam atrasadas porque era difícil chegar. Então eu passei a mudar até a assinatura do e-mail, coloquei uma referência do lugar para ajudar. Então eu falava isso: e aí, como é que foi chegar até aqui? Pegou muito trânsito? Como é que foi e tal? Em épocas de entrevistas presenciais, né? A gente quebrava o gelo com alguns assuntos assim no início. Já veio aqui anteriormente, já esteve aqui, conhece alguém que trabalha aqui na empresa? Esse é o assunto preferido. Que legal. As pessoas adoram falar: conheço fulano, ciclano, beltrano, já trabalhamos juntos. Aí pronto, aí a pessoa já se sente em casa. Isso é uma sensibilidade maravilhosa, assim. E pode partir também do candidato, né? O que é também o candidato, como você falou, perceba alguma coisa ali no ambiente, na recepção, ou alguma pessoa que você possa comentar e criar essa conexão entre dois seres humanos ali naquele horário, naquele momento, né? Uma conexão emocional, assim, de conectei com ele, né? Que vai, com certeza, ajudar na sua entrevista. Outra coisa que eu acho muito legal nunca seja direto, porque a questão do interesse ele é meio indireto. Por exemplo, eu sou criativo, não fale isso, fale assim: houve uma situação na empresa que eu trabalhei que eu tive uma ideia tal, e essa ideia foi levada e a gente conseguiu o resultado tal. Nunca seja direto nas afirmações. Mostre com exemplos, com resultados que você gerou. E isso é muito legal. E isso, poxa, que candidato preparado, né? Que candidato preparado. Exato. Hoje em dia, a maioria das grandes empresas fazem um processo de entrevistas com base na entrevista por competência. Como que funciona isso? A gente mudou a estrutura das perguntas que eram assim: você é organizado? Quais são suas principais qualidades? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Ainda tem muita gente que usa essas perguntas. Ou então, numa situação de pressão, como é que você vai reagir no futuro? Só que assim, são hipóteses. Na entrevista a pessoa pode falar qualquer coisa. E a gente muda o foco para trazer exemplos da realidade dessa pessoa. Olha, me conta uma vivência que você teve no passado em que para você foi muito difícil conseguir chegar a um consenso com o seu supervisor em relação a alguma situação específica de trabalho. Aí vai contar: olha, para mim foi difícil, tal situação aconteceu, e para chegar no consenso realmente foi difícil porque ele via dessa forma, eu via de tal forma, até que a gente conseguiu, através de muitas reuniões, enfim, a ideia é que você exemplifique justamente o que você disse, através de situações, uma determinada característica que você tem, um talento que você tem, algo que você faz muito bem, se você comunica muito bem, se você é um bom líder, que você traga exemplos. Esse é o melhor marketing pessoal dentro da entrevista, porque você trouxe ali exemplos e isso convence, isso faz com que o recrutador se sinta: meu Deus, essa é a pessoa que eu preciso para essa vaga.
porque ela vai vender você. Você vendeu a sua ideia para ela vai vender a sua ideia internamente para o gestor da vaga. O recrutador tá ali para fechar a vaga. Tem pressão em cima, tem gestor em cima, tem muita coisa acontecendo em paralelo, que muita gente não sabe dos bastidores, mas tem muita pressão para fechar imediatamente. Só que eles mesmos que demandaram a vaga, muitas vezes tem ali o candidato perfeitinho. Ah, não gostei porque ele teve pouca vivência em tal coisa que eu vou precisar muito. Às vezes o candidato é maravilhoso. E a gente tenta, olha, será que, de repente, se você não der uma mentoria durante um mês, essa pessoa já não desenvolva isso e dali de um mês para frente ele não faça sozinho? E seja até melhor, mais barato trazer alguém assim do que alguém caro no mercado. E a gente vai tentando ali aparar até chegar ao candidato perfeito que atenda a esse cliente ali dentro da empresa. Ai, muita coisa. Com certeza, com certeza. Se preparar para a entrevista é fundamental. Uma das coisas mais polêmicas que eu até comentei num post no LinkedIn semana passada é sobre a questão da pergunta do salário, sabe? Eu vejo algumas vertentes do RH dizendo não pergunte isso e outras, ok. Outras perguntas, não, de boa. A minha opinião é que simplesmente é uma informação básica, que às vezes o recrutador, ou ele, de tanta pressão, ele esquece de passar isso. E assim, já aconteceu comigo de ir seguindo num processo e nada de falar de quanto eu ia receber. E isso é fundamental, principalmente se você já ainda está trabalhando em outra empresa. Quem está trabalhando para trocar, ele geralmente quer saber o salário. Se não for o salário, quer saber talvez de uma experiência diferente que ele possa viver. Então, assim, qual é a sua opinião sobre perguntar sobre o salário na entrevista? Bem, eu acho que se a pessoa está trabalhando, é extremamente importante essa informação, porque ele vai estar ali dedicando tempo para a entrevista, é uma exposição. De fato, o salário é muito importante para quem está empregado. Para quem está desempregado, também é relevante, também é importante, cada um tem o seu valor, enfim. Mas, muitas vezes, são dois fatores que interferem aí. A forma como se pergunta, claro, como se fosse o único fator importante, tá? Então, eu acho que deve perguntar sim, mas utilizando ali uma forma um pouco sutil. Vamos dizer assim, olha, é possível informar a questão da remuneração e benefícios para essa posição? Porque, para mim, é um dos fatores que eu considero relevante hoje para sair do meu atual emprego. Eu estou aqui há 5 anos. Para mim, é um ambiente de trabalho que eu prezo muito. Aqui tem um ambiente de trabalho adequado, tem benefícios, tem um salário, tem um plano de carreira adequado. Então, para a gente poder seguir, será que haveria a possibilidade de informar a remuneração, a faixa da remuneração que está sendo oferecida? Ou se pelo menos está dentro da minha pretensão, que é de tantos reais? Entende? Se está dentro da pretensão, é justo seguir no processo. Porque quem está empregado, né, não tem aquela mesma excitação, né? Para participar de um processo. Tá tranquilo na vida, né? Tipo... Exato. Então, O meu esposo participou. O meu esposo ele participou de um processo seletivo recentemente e ele fez exame médico sem saber o salário. E ele perguntou na primeira entrevista. E ela falou assim, é política da nossa empresa, uma grande empresa, global. É política da nossa empresa não informar a remuneração, mas está dentro da sua pretensão. Não pode. Aí ele, tudo bem. Aí você ele vai foi. me dar uma informação vital. E ele foi. Para ele era vital. 4 entrevistas, 4 exame médico. No dia do exame, ele ligou para ela. Falou, olha, eu tô indo fazer exame médico sem saber a remuneração, em meio à pandemia. É isso mesmo e tal. Aí tá, passou no exame e fez a proposta abaixo da pretensão dele. Ele não aceitou. Ele falou, olha, para mim é um dos fatores importantes. É uma das prioridades minhas hoje e tal. Aí depois veio a contraproposta e tudo. Mas, enfim, você precisa realmente estar preparado para fazer essa pergunta de forma coerente. Não como se fosse a prioridade máxima. Por mais que para algumas pessoas seja de fato. Mas sim, mas varia de cada pessoa. Pega mal, né? Porque parece que se você só tá ali, né? E trabalhar numa empresa é muito mais do que o salário. Tem exatamente. Trabalho. Pra mim, o mais importante
importante é o ambiente de trabalho, são os colegas de trabalho. Eu nunca achei também que o salário fosse mais importante, o salário nunca foi o número 1. Para mim, ele sempre ficou ali entre segundo e terceiro, né? Agora, hoje, o mais importante para mim é... O número 1 é se eu tenho uma experiência inovadora, se eu posso ter uma experiência inovadora naquela empresa. O segundo, eu sempre penso no ambiente de trabalho. Quem é marítimo, eu penso bastante nas nacionalidades que eu vou trabalhar. Claro que não generalizo, cada pessoa é uma pessoa vindo de países diferentes, mas eu tenho algumas, assim, eu tenho um pouco mais de cuidado de trabalhar com tal nacionalidade para trabalhar com uma outra que eu já trabalhei, achei um pouco... Mas não deixaria de pegar uma experiência nova por causa das nacionalidades. Mas confesso que teria um pouco de receio, com certeza. Um dos fatores, né, na entrevista é que a gente tenta entender qual é a motivação daquele candidato para sair de uma empresa para outra. Porque a gente quer contratar para aquela pessoa ficar, né? A gente quer que tenha aderência. Isso faz parte de uma dos targets de um profissional de recrutamento e seleção. Que o profissional entre, que ele seja adequado à posição e que ele fique. E uma das coisas que fazem ficar, de fato, é essa compatibilidade com a cultura da empresa, com as expectativas de carreira. Se é alguém muito sênior que já quer o cargo acima e eu não tenho essa possibilidade naquele lugar, é um fator que vai ser levado em consideração. Então, quando alguém não é aprovado num processo seletivo, existem muitos fatores que estão sendo avaliados. Então, eu falo isso muito para os meus clientes. Não fique para baixo, não fique triste porque aquela oportunidade não foi para você. Não é porque você não é qualificado, não é porque você foi mal na entrevista, mas não houve alguma compatibilidade. Seja de expectativas, seja questão salarial. A questão da expectativa é muito importante. E é bom que cada um seja honesto também ao falar sobre isso. Seja honesto com as suas expectativas. Olha, eu sou hoje coordenadora de RH, mas eu já estou como coordenadora de RH há, 10 anos. Hoje, uma das minhas expectativas é uma posição gerencial. Para isso, a minha motivação, hoje onde eu estou, eu não vejo essa possibilidade e eu quero um lugar onde eu encontre esse caminho, a curto, ou a médio, ou a longo prazo, enfim. Que você saiba falar sobre as suas expectativas e que torça para que sejam de acordo com as expectativas da empresa. Mas se não for, é melhor que você não entre, porque pode dar um problema ali na frente, sabe? Mas, enfim, resumindo a questão do salário, eu acho coerente perguntar sim. E se você tiver sem jeito de perguntar, você pode falar de outra forma, como eu dei o exemplo. A questão salarial está dentro da minha pretensão para a gente poder seguir com as próximas etapas? É porque é um dos fatores que, para mim, são importantes. Não, com certeza. Acho que é fundamental. Eu acho que a dica que você deu foi muito boa. Tipo, é possível falar? Achei maravilhosa. Vou usar essa. Porque tem empresa que tem isso como regra. Não é nem o recrutador que não quer falar. Pra gente é importante ter a maior assertividade para não perder tempo da pessoa e do recrutamento em si, né? Mas às vezes a política da empresa, a estratégia da empresa é não falar logo no início do processo. Mas para isso tem a pretensão salarial. E para falar uma pretensão salarial adequada, né, coerente, a gente precisa pesquisar. Para formar uma pretensão salarial que de fato faça sentido, tem que fazer sentido para você sair da sua empresa ou para você se recolocar. Tem que ter um mínimo ali que você tem como um valor referência e tem que estar de acordo com o mercado. Eu atendi um cliente que ele estava trabalhando em contrato internacional, offshore, e veio para o Brasil, quer trabalhar aqui no Brasil, ele é daqui, enfim. Por questões familiares, ele não quer mais trabalhar tanto tempo distante. E a pretensão salarial dele não pode ser a mesma que ele ganhava em dólar. Ainda mais no momento que a gente está. Tem que ter uma compatibilidade com o mercado. E ele só vai saber isso conversando com as pessoas, mapeando na internet, tentando rastrear, traquear isso. Senão ele vai estar totalmente fora da realidade. Com certeza. Luciana, o Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto.